comecei a ajudar em casa, pô, super feliz, né? Trabalhava 6 dias seguidos e folgava 2, então eu não tinha fim de semana. Eu ia ter um fim de semana a cada 45 dias. Mas daí eu te pergunto, tu acha que alguém com 18, 19 anos não tem fim de semana? É evidente que tem, entendeu? Ainda mais com dinheirinho no bolso e tal. Nessa época eu tinha um amigo meu muito próximo, o glorioso Beto, né? Ele já é falecido, ele entrou naquelas estatísticas de acidentes de carro próximos de casa, né, que é um índice altíssimo, né, na época para nós foi, nossa, complicadíssima essa perda. Trabalhava então com o pai dele, ele também tinha os recursos próprios dele, então eu e ele fomos morar sozinhos. Aí tu pega 2 crianças de 18, 19 anos, né, e loca um apartamento no centro da cidade, que na época meu pai e minha mãe tiveram que me emancipar, porque acho que com 18 anos tu não podia alugar casa, tinha que ser emancipado dos pais. Então meu pai e minha mãe, para isso aí, nossa, eles sempre me apoiaram para tudo que é tomada de decisão que eu tive. Claro que, meu Deus, né, cara, meu turno era das 6 da manhã às 2 da tarde, e eu, para sair de Novo Hamburgo para chegar em Sapucaia, eu tinha que pegar um ônibus da Central, que é uma empresa de ônibus aqui, às 4h30 da manhã. E só que eu acordava muito cedo e tal, e meu Deus, né, 18 anos, 19 anos, você é um super-homem, né, não adianta, você tá voando. E então eu sexta-feira ia pra festa, sábado ia pra festa, domingo ia pra festa, no outro dia ia trabalhar, e aquilo ali foi uma coisa que acabou me comprometendo no meu emprego, né. Eu ainda estudava no Senai, eu ainda era um acadêmico do curso técnico, né, e aí veio a morte do Beto, eu fiquei desempregado, tive que entregar o apartamento, eu estava finalizando o meu curso, né? Na época, um amigo meu que conseguiu um estágio para mim em Sarandi, interior do estado aqui, e aí fui fazer um estágio lá, e aí fui bem desacreditado, assim, fazer o estágio, assim, meio perdido, assim, né? E aí, enfim, no fim passei no estágio, fiquei lá em Sarandi. O que houve? Acabou o estágio, acabou, né, o emprego para mim lá. Então eu tinha que voltar, só que essa altura eu já estava casado, né? Entendeu? Tinha um compromisso interior, muito interior. Sarandi é perto de Palmeiras das Missões, acho que se vocês lembrarem as aulas de histórias, né? Aí um amigo meu me ligou e disse: olha, Cristiano, olha só que interessante, tem um emprego para ti lá em Lins. E aí, olha só que loucura, cara. Eu saí numa terça-feira de Sarandi, cheguei em casa, meu pai ficou louco, né? Ah, meu filho, não sei o que. Olha só, cheguei em casa. Pai, eu consegui um emprego lá em São Paulo, interior de São Paulo. Meu pai, mas como isso? Cara, não tinha celular, as coisas não eram informativos como hoje, né? Era no orelhão, o negócio era muito louco, né? E aí, pai, é o seguinte, tá aqui o telefone do meu chefe, eu vou ficar 1 mês no hotel, e aí eu tenho 1 mês para achar uma casa para mim lá, e eu tô indo. Meu pai louco, como assim, meu filho, não sei de que, não sei onde é que tu vai, como é que tu vai assim. E outra, pai, depois a Nádia vai vir aqui para tu mandar ela para lá depois que eu tiver casa. Olha, cara, meu, louco, né? Não é possível um negócio desse. Hoje eu olhando assim para trás, quem é que faz um negócio desses hoje em dia, né? E aí peguei e fui, tadinho do meu pai. Meu pai é apavorado. Eu cheguei de Sarandi terça de manhã, terça de noite, eu embarcando para São Paulo, mano. Uma viagem de 24 horas, uma coisa absurda, assim. E aí cheguei lá, fui contratado, aí achei uma casa para mim morar, levei a Nádia. Claro que não deu certo, né? Imagina um relacionamento de 2 meses dentro de um frigorífico lá, virou casamento com uma pessoa do interior totalmente oposta do que eu era, né? Uma coisa aí, óbvio, né? Infelizmente a Nádia voltou para casa. Só que interessante, eu era técnico, né? Eu era líder lá da estação de tratamento, né? É claro que as pessoas que trabalhavam no setor não aceitavam a minha liderança, foi onde eu aprendi que a liderança, ela não se impõe, ela se conquista, né? Mas me inseriram lá, eu tinha 18, 19, 20 anos, devia ter por aí, 21, 20 anos. Foi um desafio enorme, enfim, eu sempre fui um cara de botar pra frente, fazer
e azar deixa vir depois que eu resolvo, manda quadrado que eu deixo redonda pra ti, né? Sempre fui dessa filosofia, eu não tenho medo de nada, eu vou fazer, azar, doa quem doer, mas eu tô aqui, enfim. E aí, claro, como eu era um cara muito intenso, como eu já falei, também casei lá em São Paulo, né, cara? Enfim, encontrei uma menina lá, comecei a morar junto, e aí lá foi um momento um pouco difícil, porque também fazia muita festa, às vezes eu gastava todo o meu dinheiro em coisas para o meu lazer, para o meu prazer, e às vezes esquecia de comprar alguma coisa para comer, né, cara? As viagens do cara. E o pai e a mãe também não tinham dinheiro para me mandar, e na verdade eu que mandava dinheiro pro pai e pra mãe, né, nessas ocasiões. Foi um aprendizado grande, e aí teve um problema na empresa, na qual eu fui mandado embora por justa causa. Olha só, que vergonha, né? Então eu peguei, tinha conhecido umas pessoas na cidade que eram advogados e tal, né? A casa estava no nome da empresa, então nem muita bola para isso, simplesmente veio minhas coisas, usei o limite do banco e o cartão de crédito para conseguir voltar para casa, né? Voltei com uma mão atrás, outra na frente, né? Foi um cenário bem ruim assim para mim profissionalmente, mas voltei, né? Paciência, aprendi bastante coisa lá, foi bom conhecimento. Né, adorei o interior de São Paulo, as pessoas, gente boníssimas, fiz boas amizades, boas parcerias, e aí voltei quebrado, assim, voltei para casa da mãe, daí nessa época a avó tinha voltado a morar com a mãe, o pai e a mãe cuidavam da avó, e aí eles estavam com mais potencial, vamos dizer assim, e só que daí eu não estava trabalhando nem nada, né? Daí eu tive uma sorte na minha vida, assim, porque eu sempre trabalhei em grandes empresas, eu não sei como, né? Eu ia lá, fazia uma entrevista, eu era contratado. E eu sou de Novo Hamburgo, tenho até uma história. E aí, quando eu fui apresentado para a equipe lá, chegaram o pessoal, esse aqui é o Cristiano, ele é de Novo Hamburgo. Nossa senhora, porque Novo Hamburgo é o berço alemão aqui da região, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo. E aí chegaram, não sei o que, falando alemão comigo, imagina, né? E eu aqui, né? E aí, olha o que eu fiz, né? Aí eu peguei e falei, tu sabe falar alemão, Cristiano? Eu falei, sim, eu sei. E falei assim, Asaftas Harden Doi. Aí todo mundo ficou assim na sala, assim, parado, assim, e eu acho que eu brinquei com as pessoas erradas, no lugar errado, né, cara? Eles, não, a gente não entendeu, tu pode repetir? Eu falei, nossa, não, o que eu fiz aqui foi uma brincadeira, eu falei que as aftas ardem dói, eu não sei falar alemão, eu sou de Novo Hamburgo, enfim, mas cara, muito engraçado, assim, a região, a cultura, né? Minha vida em Teutônia não foi muito longe, assim, aí depois disso eu conheci a minha esposa, trabalhava na parte higiênico-ocupacional, na época ela era técnica de segurança do trabalho, né? E aí conheci ela na época não quis ficar comigo e tal, mas eu muito chato, insisti e tal, né? Muito intensa, aquela coisa. A gente acabou ficando junto, né? O final dessa história tá aqui, nós aqui nessa casa, com esses pequenininhos, tudo bem louco aqui, mas enfim. Aí na época eu fui trabalhar e ela conseguiu para mim uma indicação numa empresa. Tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro trabalhando e, de novo, não consegui aproveitar de forma devida, investindo em mim ou investindo numa casa, numa coisa assim. E sim, peguei eu e a minha namorada e ia para Gramado e viajava. E, como eu falei, sempre muito intenso, né? A gente demora, às vezes, para entender algumas coisas, na verdade, né? Eu fui pro Rio de Janeiro, trabalhando no Rio de Janeiro, né? E aí a Madi, ela não quis ir comigo. E quando a gente trabalha no trecho, como se fala, quando a gente sai com a empresa para trabalhar em outros lugares do país ou até do mundo, a gente conhece muitas pessoas, e eu conheci uma pessoa que se chama Alberto, né? Ele até, fiquei sabendo depois, ele teve um infarto, enfim. E na ocasião, a minha esposa, ela pegou e me deu um ultimato. Olha, Cris, o seguinte, ou tu pega e volta pra gente, então, consolidar uma família, ou a gente termina por aqui e tu vive a tua vidinha no trecho aí, que de fato é atraente, entendeu? Mas você é uma pessoa única no mundo e vai viajar e vai estar sempre curtindo, enfim. Conversei com esse meu amigo, o seu Alberto, ele já tinha mais idade, né?
Daí ele chegou para mim e disse o seguinte: olha, Cristiano, tu vai fazer o seguinte, tu tem duas opções, uma é ir para casa e constituir uma família, né? E a outra é tu ficar que nem eu. Eu fui que escolhi o trecho. E ele era uma pessoa sozinha, entendeu? Era uma pessoa que passava o fim de semana dele vendo programas, tomando uma cervejinha e fumando um cigarro. E ele tinha dinheiro, ele podia comprar o que queria, mas ele era uma pessoa sozinha. E ele disse: ó, tá vendo eu aqui? Se tu optar pelo trecho, é isso aqui que tu vai ser. Se tu optar por voltar, tu de repente vai ter mais dificuldades, mas uma família que tu vai fazer é uma outra dinâmica, tu não vai ficar sozinho. Resumindo a história, eu retornei com a MAD, foi aí que eu decidi então fazer uma engenharia civil, porque quando no meu meio de trabalho eu via que eu tinha potencial muito mais do que o nível técnico para trabalhar, né? E as pessoas diziam isso para mim: cara, tu é um cara que tu tem que fazer uma engenharia, tu é um cara com potencial. A gente pode em um outro momento conversar sobre essas accountabilities, né? Vamos dizer, esses potenciais de trabalho, né? Eu sou um pouco caxias para essas coisas, né? Sempre me destaquei onde eu trabalhei. Então ele sempre dizia, então eu voltei, né? Quando eu voltei com a MAD, com a minha esposa, eu falei: não, eu vou voltar, mas eu quero ter um filho, né? E ela não queria ter filho, né? E eu falei: não, eu volto, mas então eu quero ter um filho, eu quero isso, isso, isso. E ela: então tá, então tu volta, nós vamos ter um filho. Eu voltei, a gente planejou um filho, eu estava fazendo engenharia civil já, e aí sempre vinha a pergunta: bah, mas tu vai ter um filho, tu tá estudando, não é melhor esperar terminar os estudos? Olha, cara, eu nunca fui um cara de esperar, na verdade. Falei: se eu vou ficar esperando terminar de estudar, terminar de viajar, que é o que eu falo pro Mauro. Pô, mas tu vai ficar esperando terminar, tu nunca vai ter, cara. Então pega e faz, entendeu? E foi o que a gente fez. É difícil, eu sempre brinco, né? Nunca foi fácil para nós, eu e a baixinha, né? Porque tem um detalhe muito importante nessa decisão que eu tomei, né? Porque a MAD também queria estudar, ela queria sair dessa área de segurança do trabalho, só que os dois estudando não poderiam, né? Porque a gente ia ter um filho, né? A gente ia ter um filho, né? Detalhe, frisar isso, né? A gente ia ter um filho. Tá, beleza, né? Vamos então, a MAD, ela, que tu é mais inteligente que eu, acho que é bom tu estudar, nada a ver, né, cara? Enfim. Então eu fui lá, me inscrevi, fiz o vestibular, passei, tá legal. E aí eu sempre muito, né? Eu tinha um chefe que ele me humilhava bastante e tal. Eu sou meio pra frente com essas coisas. Resumo da história: fui pra rua, a baixinha grávida, com barriga desse tamanho, né? Gêmeos, a barriga dela chegava 2 horas depois, ela entrava na sala, uma coisa assim, né? E aí olha só que responsável, né, cara? Perdi emprego quando a minha mulher estava grávida, né? Graças a Deus ela também tinha um bom emprego, né? Ela também tinha um bom plano de saúde. Tu imagina, né? Daí eu fazendo faculdade, a baixinha com... Daí deixa eu contar essa história, né? E eu sempre falava pra MAD que eu queria 2 filhos, ela, Deus me livre, uma gestação só. Não, vou fazer 2 filhos, vamos fazer um agora com 31, outro com 35. Ah, não. É pra ter queria um filho, cara, vamos fazer um filho agora. Já quer 2, tá me lubridiando. Eu falei: tá, beleza. Cheguei lá na salinha lá do obstetra, lá onde ele tava com aquele ultrassom lá mexendo, todo sem graça. Olhei: olha aqui, pai, tá vendo? Com um coraçãozinho, uma sementinha batendo, pá, todo bobo, né? Ah, que legal, cara. E aí a MAD foi falar o seguinte: ah, doutor, eu não tô vendo. Ah, peraí, deixa eu melhorar a imagem. A hora que ele foi mexer para melhorar a imagem, ele falou assim: opa. E quando ele falou opa, a baixinha já salvou. Por quê, doutor? O que houve? Olha, não quero dizer nada, não, mas olha aqui, olha, parabéns, papai, vocês vão ser pai e mãe de 2. Daí a MAD surtou. Como assim? Porque ela é baixinha, né? Como assim 2, doutor? E eu já lá dando pulo de alegria, em 2 coraçãozinhos batendo assim, alucinadamente. Daí tinha barulho assim, parecia que é um terremoto, né?
assim, doutor, olha meu tamanho e tal. E aí o médico até falou assim, olha, biologicamente tu não tem que te preocupar, na questão física, né, teu corpo suporta 2 filhos tranquilamente, e quanto a outras situações tu não te preocupa, porque Deus nunca vai te trazer um fardo que tu não consiga carregar. E foi assim que a gente então saiu do consultório, a baixinha louca da vida, porque a gente ia ter 2 filhos em uma gestação, né? Que eu falava, a gente quero ter 2 filhos, ela quer ter uma gestação. Deus fez o trabalho dele e nos entregou aquilo ali, né? Isso aí foi uma coisa muito interessante. E para nós, assim, a Mari sempre estava inserido em festas e coisa, e a hora que nasceu, aquilo ali foi como se fosse um trem batendo de frente com a gente, assim, porque muda toda a tua estrutura, a tua vida, né? Nunca vou esquecer o pai, depois que nasceu as crianças, meu pai chegou para mim e disse assim, olha, meu filho, se tem uma coisa que tu não pode desistir, devolver e não gostar, é os teus filhos, então agora é tudo contigo, né? Boa sorte, a gente está aqui para te ajudar, né? Mas isso que está vindo agora, que está acontecendo contigo, é a maior responsabilidade da tua vida. E de fato foi bem difícil, mas graças a Deus temos 2 pequenininhos aqui com saúde, né? Só que ia chegar um momento, e não é só para mim, nem porque a Mari também começou a estudar pedagogia, né? Ela também saiu da área. A estratégia dela é muito boa, porque eu vou fazer pedagogia, eu tenho 2 filhos em casa, eu tenho já uma experiência com 2 bebês, eu vou fazer pedagogia porque eu vou trabalhar provavelmente meio turno e o outro turno eu fico com as minhas crianças, né? Então a gente fez uma coisa até bem planejada, e tu te esforça aí como engenheiro civil para ganhar dinheiro para nós, que eu vou ficar com as nossas crianças, né? Na ideia dela, assim, né? E aí tem um outro momento, né, da nossa vida que eu sou técnico na área ambiental há anos, né? Tinha já um teto, eu era um sênior já na coisa, e a Mari também como técnico de segurança. Nós teríamos que entrar, eu teria que entrar na área de engenharia civil e a Mari teria que entrar na área de pedagogia. E aí foi um momento bem difícil para nós, assim, porque tu tá estabilizado com a tua profissão e tu vai ter que entrar na tua nova profissão, onde tu tá estudando, tu tá agregando valor para aquilo ali. E a gente sabe que para todo início, aquele padrão de vida que eu tinha antes, eu não vou ter mais, porque eu vou começar a ganhar 1.000 pila, vou ser um assistente do assistente do estagiário, entendeu? Aquela coisa assim. É muito diferente tu fazer isso quando, né, não tinha compromisso com ninguém. E hoje, né, nós como um casal com 2 filhos, com um financiamento de uma casa, e tipo assim, 2 estagiários, né, com um padrão de vida, com 2 filhos. Então tu imagina ali o perrengue que a gente passou, pegava 3 ônibus, trem, 2 ônibus, mais a faculdade, chegava meia-noite em casa, a Madi louca com as crianças aqui, sabe? Foi um momento bem difícil nosso, né, mas a gente sabe, se tem uma certeza nessa vida que eu e a Madi sabemos, é que para nós não é fácil, entendeu? Então a gente já acorda de manhã sabendo que a coisa é difícil, entendeu? E eu ainda brinco, isso aí para nós é só combustível, né? O que eu sempre falo também, às vezes a gente tem muita pressa das coisas, né? E eu digo para ela assim, a gente não precisa ter pressa de viver, a gente precisa é viver, né? A gente quer muitas coisas, agora eu estou formado, agora eu vou ganhar muita coisa. Eu falo para mim mesmo, falo para minha esposa, a gente não precisa ter pressa, o que a gente precisa ter é calma, né? Porque para quem trabalha, para quem se dedica, para quem se dedica à família, se dedica ao trabalho, se dedica ao meio social que a gente está inserido, enfim,